casa, de cada família que está aqui, aqueles que estão assistindo via internet e aqueles que ainda irão assistir. Senhor, nós também apresentamos todos os pedidos de oração, apresentamos, Senhor, as intercessões, os jejuns, em nome de Jesus. Senhor, que todo cansaço, todo espírito contrário seja amarrado e levado para o abismo, que o Senhor unja as nossas mãos direitas, Senhor, e colocamos no alto da nossa cabeça, Senhor. Renove e derrama sobre nós o renovo do Teu Espírito Santo, Teu óleo fresco, em nome de Jesus. Lava os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, purifica-nos e santifica os nossos 5 e 7º sentido, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fala conosco nesta noite, Senhor. Dá-nos o entendimento e o discernimento e a revelação da Tua santa e bendita palavra através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nós também te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra Ti. Lava-nos e limpa-nos, purifica-nos com o Teu sangue, Jesus, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos fazer a ceia, queridos. Então, se você quiser cear conosco, prepare o teu suquinho, o pão. Se tu não tiver suco, se tu tiver fé suficiente, pode ser até água. Maranata 1000 vezes, queria dizer o pastor João Carlos. Maranata 1000 vezes mais. A paz do Senhor, então, e a comunhão com o Espírito Santo seja superabundante. Feliz e abençoado 2019, porque cada vez nós estamos mais perto do arrebatamento. O dia, a hora, ninguém sabe, mas importa que o Senhor nos encontre trabalhando. Afinal, nós somos os trabalhadores da última hora. E a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Glória a Deus. Então, não perca a chamada. Não perca a chamada. Não é verdade? A palavra diz que o Senhor, os sinais estão acontecendo, então a gente significa que os avisos estão sendo dados. Né? O tic-tac, 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 para meia-noite, não? Então, queridos, muitos são como se diz, a falácia sobre o ano de 2019. Os nossos dias estão contados na mão e escritos na mão do Senhor. Nada vai fugir daquilo que já foi declarado, estabelecido pelo Senhor. O que nós temos que fazer, a diferença está em como nós vamos nos conduzir. Como é que eu vou me conduzir? Qual é a postura que nós vamos ter no ano de 2019, 2020, se é que, né? Qual? Seguir a palavra. Siga a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, pegue Mateus 5, se não me engano, que fala sobre eu costumo dizer, a nova constituição do cristão. Né? Você se converteu, agora você não anda mais como andava. Pega aquela palavra lá e olha, e pega o prumo lá, pega a palavra, e o prumo, que é o prumo, e vê se tu tá retinho ou se tu tá meio assim, meio para a direita, ou para a esquerda, ou para frente, ou para trás, né? Que é Mateus 5. Ali, siga os ensinamentos de Jesus. Porque nós não estamos mais no tempo, como dizia, da desgraça da lei. Nós estamos no tempo da graça, mas nós não podemos fazer da graça uma bagunça. Não é verdade? Nós não podemos ficar andando na carne, fazendo um monte de besteira e justificando. Estou na graça. Temos que ter cuidado para nós não termos o nosso nome riscado. O que é impressionante, não diz que será apagado, diz que será riscado. Então ele vai constar lá, mas estará riscado. Que coisa terrível isso, né? Que o Senhor nos livre de termos o nome riscado do livro da vida. E por quê? Porque foi isso que eu entendo, segundo eu por mim próprio, não está escrito na Bíblia, que esse nome, quando nós aceitamos Jesus, invocamos Jesus, ele é escrito com o seu sangue. E não tem como apagar o sangue de Jesus. Por isso que é riscado. Segundo eu por mim próprio, tá? Por favor. Deus às vezes dá uns entendimentos pra gente da forma como a gente entenda
que às vezes tem um nexo para ti, mas para os outros não tem nexo nenhum, né? Mas, sim, nós temos nosso nome, o nome escrito, né? Propriedade exclusiva. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que nós somos o que? Sacerdócio, povo real, sacerdócio santo, e aí vai lá, né? Então imagina, geração eleita, imagina se na nossa testa não tem algo escrito, né? Deixa eu tirar isso daqui que estava bagunçando. Bom, amados, hoje eu vou ler uma palavra que eu pedi para o Senhor, e a palavra é assim: a luz semeia-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Não tem como nós termos o nosso coração reto naturalmente. Não tem como o meu coração ser reto se não tiver uma linha, uma direção, não tiver a palavra do Senhor para ele se conduzir reto, porque o nosso coração gosta de dar desvio, né? Justificado pela mente, justificado pelo eu quero, eu tenho, mas eu tenho direito, etc, etc. São cheios de argumentativos, mas o meu coração tem que ser dirigido pela palavra de Deus. Amém? Eu posso pensar um monte de coisa, sentir um monte de coisa, mas isso não é nada. Sentir e pensar não justifica nada. O que justifica é eu seguir, posso pensar um monte de besteira, mas eu tenho que seguir os mandamentos de Jesus. Amém? E isso sim, e o sangue de Jesus vai justificar, me justifica. Me lava, me limpa, me purifica, me santifica, e através dele nós somos justificados. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Então nós vamos ler uma passagem hoje que ela é muito conhecida. E depois vocês vão entender por que eu vou ler ela. Eu conto depois. Que está lá em Daniel. Para mim, Daniel era um dos muitos queridinhos de Deus. Não está escrito isso, tá? Mas eu suponho, porque está aqui na Bíblia que Daniel e os seus amigos tinham ido para o exílio, né, na Babilônia, e ficaram lá 70 anos. Puxa vida, já pensou? 70 anos. Muitos não retornaram, morreram no exílio. Já pensou tu ficar 70 anos longe da tua terra, da tua terra amada, da tua casa, dos teus parentes? Fica longe, fica lá no exílio, não poder mais voltar, né? Que coisa triste, isso é uma coisa muito triste, né? Mas glória a Deus que Deus tem os seus meios, e no meio e apesar de tudo isso, Deus sempre teve um remanescente. E lembro que Daniel foi como um jovenzinho junto com os príncipes, né, para a Babilônia, porque o seu povo, povo de Deus, o povo escolhido, pecou várias vezes contra o Senhor. E aí o Senhor cumpre a sua palavra. Mas hoje, então quer dizer que hoje Deus não cumpre? Cumpre. Só que hoje nós não somos fulminados, porque o sangue de Jesus nos justifica, nos apaga as nossas transgressões. Amém? Então vamos ler. Daniel, para mim é um dos queridinhos de Deus, né? Daniel 10. A visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E Daniel, amados, o livro de Daniel fala coisas do nosso tempo, para o nosso tempo. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Muitas vezes a gente tem visão, mas a gente precisa ter a inteligência e o discernimento, a revelação daquela visão. Daniel 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Outras palavras diz que ele orou durante 3 semanas.
Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Amados, olha só. As 3 semanas são 21 dias, né? Todo mundo fala do famoso jejum de Daniel. Pega essa passagem aqui das 3 semanas inteiras. Eu não sei quantos dias tinha a semana deles, né? Talvez seja diferente das nossas. Mas os nossos dias seriam 21 dias, né? No dia 24 do primeiro mês. Em que mês nós estamos, queridos? Primeiro mês do ano de 2019. Chamou atenção agora há pouco. Estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, hora de orar. Senhor, abençoa o teu povo, os 4 cantos do planeta Terra e os livra de todo o mal. Amém. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Vamos trocar aqui, amados. Vamos, bota teu nome aqui. Então me disse: Não temas, ó Daniel, não temas, ó João, ó Pedro, ó Helena, ó Michele, ó Saderlina, aos irmãos que estão via internet, não temas, porque o Senhor, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras. Aqui tem condições, né? Como é que nós temos que estar, amados? Não é só, às vezes a gente fica de jejum para orar, mas se enche tanto de coisa, de lixo do mundo, que quando o Senhor fala contigo, você não consegue ouvir. Então, o coração, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender. Então, eu tenho que colocar o meu coração para compreender a palavra do Senhor e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A minha pergunta é, amados, uma das coisas que o Senhor estava colocando no meu coração. Parece às vezes que a gente ora, jejua, ora, e parece que os céus não se movem. Não é verdade? E às vezes a gente desiste, não persiste. Às vezes isso acontece uns 7 dias, mas você desiste.
Então, amados, persista até tu ouvir a resposta. Até o Senhor te dê a resposta. Até que o Senhor mande o anjo Gabriel te dar a resposta. É claro que hoje nós temos o Espírito Santo, então até o Espírito Santo te dar a resposta. Na palavra de Deus, te dar a resposta ao teu coração, à tua alma. Então, e aí ele diz, o Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O que são os reis da Pérsia, meus amados? São principados e potestades muito específicos em áreas de mental, né? De condições mentais, de educação e etc. Agora, vim para fazer-te entender. Tem situações que tu ora e jejua e tu não entende porque aquilo não muda, e você está precisando que o Espírito Santo venha e nos faça entender. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, e eles chegaram. Diz aí pro teu irmão, e eles chegaram. Esses dias chegaram. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado. Não temas, mulher muito amada. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Quando o Senhor fala contigo, amados, ele te fortalece. Quando tu está num clamor, numa angústia, quando ele fala contigo, toda aquela angústia vai tudo embora, porque ele te fortalece. Ele nos fortalece. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o principado dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha só, sai um entre o outro, não? Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. A gente sabe que o arcanjo Miguel é o que protege os hebreus, os judeus, na verdade, e eles também está a serviço dos redimidos pelo sangue de Jesus, porque os anjos e arcanjos estão para nos servir, para nos guardar, né? E muitas vezes, amados, nós temos um anjo que nos guarda e nos livra de todo mal. Às vezes, coitado dos anjos, estão enferrujados, porque ninguém faz uso dos anjos, né? Eles ficam cansados. Isso segundo eu por mim próprio. Às vezes a gente está lá, né, passando um aperto e tu não pede, tu fica ali sofrendo. Afinal, né, você é um sofredor, uma sofredora, né? Tá sempre assim, né? Não, sempre a vida na luta. Oh, pelo amor de Deus, lá pelas tantas se indigne. Se indigne, em nome de Jesus, não fique compadecido, porque o Senhor disse que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mais que, não é pouquinho. Então, Senhor,
Ajuda-me, me fortalece e toma autoridade no nome de Jesus. Senhor, eu não sei de onde está vindo esse ataque. Senhor, estou sentindo tanta opressão, estou me sentindo sem forças, está difícil de respirar, mas tu sabe de onde está vindo. Senhor, já pedi perdão por todos os pecados, pensamento, atitude, coisas às vezes que não teve nem no nosso coração, mas a gente pede perdão para que não haja nada, nenhuma fresta, para que o inimigo tenha legalidade para nos tocar. E diga, Senhor, dá ordem aos teus arcanjos, se tire de meu inimigo e o amarre e leve para o abismo, e junto todas as hostes da maldade. Livra minha família, me livra, Senhor, desse mal, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem tem orado assim? Hã? Ou você ora assim: ai, Jesus, ai, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Ele tem. Mas o Senhor fez o quê? Eis aí vos dei toda a autoridade. Toda. É o quê? É meia? É toda. Lucas Vamos 10, repetir aí. 19. Abre aí. Lucas 10, 19. O Senhor nos deu toda a autoridade para pisar nas cobras, escorpiões e etc, etc. Não é verdade? Então, não fique... Deus não vai... Tem coisa que Ele não vai fazer aquilo que Ele te deu para fazer. Está aqui, 10, 19. Leia. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Opa, nada fará dano algum? Nada. E como é que está tendo? Hã? Por quê? O inimigo, amados, vai chegando de mansinho. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão. Como se fosse, porque não é. E à medida que ele vai chegando, a gente às vezes está lá assim, né? Está com pena da gente mesmo. Não se levanta, né? Não toma postura de autoridade, de guerreiro do Senhor, né? Não toma a posse da palavra. Mas às vezes a pessoa está tão para baixo, está se sentindo tão, como se diz, tão amassadinho, que ela parece que não consegue. Então ela vai lá e pega a palavra, lê. Está escrito aqui, ó, diabo. Vou ler de novo para ti, bem alto para te ouvir. Eu sou fraco, mas o Senhor, no Senhor eu sou forte, eu sou fortalecido. Eu declaro a palavra do Senhor sobre a minha vida agora, e tu bate em retirada. Solta a minha família, solta o meu trabalho, sai do meu caminho, sai da minha mente, do meu coração, do meu corpo, em nome de Jesus, porque na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as doenças, todas as enfermidades, se fez maldição no meu lugar para que eu não tivesse maldição, para que eu não morresse e eu vencesse. Eu venço com Jesus. Nós somos mais do que vencedores, porque se tu não tem sido vencedor, porque às vezes tu tem andado sozinho, tem andado contigo mesmo, tu e tu, né? Você e você tem andado com a tua força. Não, nós andamos na força do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Não pensa tu que tu vai vencer alguma situação com pena, com justificativa. Não, tu te levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, e agora toma autoridade. Porque quando tu fizer isso, amados, os anjos e os arcanjos do Senhor, que o Senhor colocou para nos guardar, vão entrar em batalha em teu favor. Mas não esqueça, não entre em batalha se tu tá sem telhado, né? Fez um monte de besteira. Primeiro se conserta. Peça perdão ao Senhor, 5 ao 7, porque o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente para te lavar, limpar, purificar, santificar em nome de Jesus. E Ele apaga todas as transgressões e nos deixa mais branco do que a neve. Amém? Amém, Jesus. Não há lâmpada, não há sol que ilumine mais que o sol, a luz do Espírito Santo. Amém? A luz de Jesus. Já não sei mais onde é que eu parei. Eu estava em Daniel. Eu sei que eu estou em Daniel. Onde é que tá? No final aqui do chegou a ler. Então vamos lá. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.
mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Então, amado, se tu persevera na oração, no jejum, ainda que o inimigo te resista, o Senhor manda os seus anjos em teu socorro, e ele vem, e o Espírito Santo de Deus vem e te revela, te faz a entender, te dá a entender a escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. No 11 aqui, ó. Os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Quem que se levantou para fortalecer o rei? Hã? Quem? Vou ler de novo. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então, amados, nós temos... Não, isso aqui é Daniel. Então, amados, você, amados, muitas vezes tem que se levantar e ir animar o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa, o teu amigo. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes a luta é tão grande que tu precisa de uma palavra de ânimo. Exatamente. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e no quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornando fortes por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. 5. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará nas suas fortalezas, e agirá contra eles e prevalecerá. Também aos seus deuses, com letra minúscula, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos, ele deixará em paz o rei do norte. Mas, depois, este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derrubará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidões maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele fará o que bem quiser,
e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois em lugar daquele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente os lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos cairão traspassado. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira. Porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário e estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses. Todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Esse 37 aqui, amados, ele é muito revelador. Aqui diz como será esse rei, o que ele despreza e a que Deus ele serve. Preste atenção. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis.
quem é o Deus das fortalezas? Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicar-se-lhe-á a honra e falosá reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Glória a Deus. 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, que são os 144.000. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não precisamos ir adiante, amados. Até posso ler. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Meus queridos, este é o tempo do fim. Quem tem orado e clamado como Daniel para dar a entender o tempo que está por vir? Quem? Devíamos ser nós. A pergunta é: quem tem orado, jejuado e pedido, Senhor, me revela a tua sabedoria, me dê a sabedoria da tua palavra deste tempo, porque nada acontece no planeta sem Deus antes falar e avisar os seus servos, os profetas. Amós 3:7 está escrito. Mas e se os profetas estão distraídos? Estão ocupados? Tem muito serviço, muito trabalho, tem muita Netflix, muito filme bom, né? Tem muitas outras coisas de distração. Muitos se corromperam, se desviaram, se venderam, se deliciaram nas mesas nos manjares de Jezabel e dos falsos deuses e falsos líderes, né? Então, amados, eu estava vendo um DVD antigo, onde o pastor João Carlos dizia assim, que o Senhor ia usar cada um. Tinha coisas tremendas para cada um. Mas se ele quiser, ele usa. Mas Deus precisa, a unção que Deus quer derramar, ela explode. Se o Senhor derramar em ti agora, tu vai explodir. E vai se perder. Por quê? Porque o odre tem que estar de molho, tem que ser lixado, esfregado, batido, malhado. Ele fica um tempo na água, um outro tempo... Ele tem todo um processo. Então esse é o processo de santificação. Para que aquilo que o Senhor quer derramar na tua vida não venha se perder. Não venha perder e não venha a se perder. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro lado.
Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que por isso seria, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Gente, isso aqui, tempos, pode ser um dia para Deus tem 1000 anos, não é verdade? Isso pode ser um tempo, 1000 anos, 2 tempos, 2000 anos, e metade de um tempo, 2000 anos e meio. Podemos dizer isso, né? Pode ser, pode não ser. Mas que isso está perto, que isso está muito... eu tenho aproveitado esse calor terrível que tem feito, que todo mundo agora está postando. Pai, isso aí é a amostra grátis do inferno. Eu disse, aham. Aí eu digo assim, pois é, a amostra grátis do inferno. Sabia que isso é bíblico? Está escrito na Bíblia que nos finais dos tempos o sol e muito aumentaria o calor, que fariam feridas nas pessoas, e úlceras, e que elas procurariam a morte e não encontrariam. Né? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Olha só, gente, vocês viram o que está escrito aqui? E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aí ele diz, eu ouvi, porém não entendi, então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Século 21. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurados o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Quem viver o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, vai entender. Isso é o que está escrito aqui. Exatamente. O pastor João Carlos botou do 11 ao 13. Quem viver o Espírito Santo vai entender. Glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta é, amados, quem tem te resistido? Quem tem te resistido? O que tem se repetido na tua vida e você lá ora e tu não vê nada? Então, lembra aqui, amados, isso é o Antigo Testamento, mas aqui fala do nosso tempo. Então, queridos, ora, jejua até tu ouvir o Senhor falar contigo. Até tu ouvir no teu coração o Espírito Santo tirar todo o opróbrio, tirar toda a opressão e te dar entendimento, sabedoria da palavra, de como proceder, de como fazer. Amém, amados? Não desista na primeira semana, não desista na segunda nem na terceira, não desista no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não desista, amados. Não desista, porque se tu tem sido muito difícil, tu tem vontade de parar e desistir, é porque você está andando na sua força, que é limitada, egocêntrica, cheia de justificação e fraca. E as coisas do reino do Espírito, nós precisamos andar na força do Senhor, na palavra do Senhor. O Senhor aqui diz isso. Então, Senhor, me ajuda. Salmo 18 diz que Ele que nos cinge de força. Isso aí. Salmo 18. Diz que é Deus que nos cinge de força. E, amados, o Salmo 18 você pode orar todos os dias como um escudo. E vai, se Davi orou assim, por que eu não posso orar? Fala-me.
Vem aqui. Lucas 1:18. Lucas 18:1. Ah, desculpe. Inverti. Diz-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Glória a Deus. Orar sem cessar. Orar sempre. Orar no Espírito. Orar, orar e orar. 7 vezes ao dia. Você pode orar sem cessar o tempo inteiro. Amém, queridos? Então, amados, essa é a palavra que o Senhor me deu hoje. Seja lá quem está te resistindo, clame o Senhor, Senhor, assim como tu fez com Daniel, manda o arcanjo Miguel aqui, Senhor. Manda, dissipa toda a opressão, Senhor. Arranca essa opressão do nosso país, Senhor. Olha quantas pessoas têm sido mortas, quantas mulheres têm sido assassinadas, quantos jovens têm caído nas drogas. Gente, é muita morte nesse país. Então, quem é que está atuando? Quem é que está livre nesse país, gente? Que a igreja está fazendo o quê, gente? A igreja tem que se levantar em jejum e oração. Imagina tu marcar um jejum nacional de oração e não só orar, tem que agir também. Oração, orar e agir. Orar. Isso me lembra quando Israel, Jerusalém, enfim, lá pouco. Mas assim, ó, ainda tem um remanescente. Lembra quando o Senhor dizia que tinham mil grupos assim como nós espalhados, né? O nosso pequeno grupo. E a palavra que o Senhor nos deu na quarta-feira, qual que é o versículo? Então, amados, seja lá o que for, fique firme. Fique firme. Firme nas promessas, firme não no teu entendimento. Firme na promessa do Senhor. Ah, mas eu tenho uma enfermidade, não sei o quê. Ok, o teu corpo se sujeita ao nome de Jesus e essa enfermidade morre, bate em retirada do teu corpo em nome de Jesus. Amém. E vai repetindo isso até tu ver isso acontecer. Amém? Amém. Tá? Porque se o Senhor levou sobre si, Ele levou. E quem causa, amados, e quem causa a enfermidade não é o Senhor, porque Ele já levou sobre si. E muitas vezes tem coisas que acontecem com a permissão do Senhor, mas Ele nos deu toda a autoridade. Eu lembro que tem um entendimento assim, que quando tu pede perdão, tu manda os demônios, né, para sair, tu tem que dizer para eles assim: vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. E um dia eu fiquei imaginando os demônios tudo chegando lá perto. Por favor, até porque até pelo seguinte, amados, como é que eles vão chegar diante do Senhor? Eles foram expulsos dos céus. Vamos dizer que eles chegam no lugar mais perto que eles podem chegar e Jesus, o que vocês estão fazendo aí? Vocês não podem se mover? Aí nós íamos aqui para saber, o pastor X, o irmão X mandou vir aqui saber o que era, porque era para ir para o lugar que o Senhor determinasse. Aí eu imaginava Jesus olhando assim: eis aí vos dei toda a autoridade para pisar de cobras, escorpiões, etc, etc. Temos que usar da palavra. E também não adianta dizer sai. Ele sai em nome de Jesus e vai para o próximo. Manda para o abismo. Em nome de Jesus, que eles têm pavor do abismo, é para lá que eles têm que ir. Amém? Amém. E quando tu orar pela tua casa, diz: Senhor, se ti guarda a minha casa, a casa do meu vizinho, do meu parente, de todos os meus irmãos, se ti o Brasil, todos os estados, capitais, municípios, distrito, bairro, vila, favela, tudo, e leva os demônios tudo para o abismo, que haja uma visitação santa dos teus anjos, que haja um derramar do teu Espírito Santo. Aviva a minha família, Senhor, me aviva, Senhor, porque, amados, a unção de ontem não serve mais para hoje. O Senhor tem óleo fresco todos os dias, mas a gente está tão acostumado com aquela coisa velha, rançosa lá, que já daí não funciona mais, porque já, né, ficou tão... já venceu. Deus tem uma palavra nova todos os dias. Deus tem uma unção renovada todos os dias. Todos os dias, queridos. Amém? Vamos fazer a ceia, então. Glória a Deus. Vocês já devem ter notado o que tem te resistido. E agora você já sabe como fazer para vencer, amém?
Nós vamos participar da ceia agora. Michele, pode trazer? Vamos cear nossa primeira ceia do primeiro, como é que se diz, do início deste ano, não é verdade? Isso. Então, que você possa cear também com a tua família, amados. Pode cear quando você tiver o almoço de domingo, né? Ceia, orem, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito e que ainda vai fazer, e que o Espírito Santo de Deus cumpra-se nas nossas vidas. Pode orar. Tudo o que o Senhor determinou para as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos, pode orar, amigo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti nessa noite, Senhor. E oramos pelo ajuste da nossa vida ao prumo do Senhor. Nós não queremos ser como aqueles que se perdem, Senhor, como aqueles que perdem a direção, como aqueles que perdem o rumo, como aqueles que desviam para a direita ou para a esquerda, mas queremos ser aqueles que olham para o alto, sem jamais se desviar da Tua presença. Senhor, essa Santa Ceia é a primeira do ano. E por ser a primeira deste ano de 2019, que está mais próximo do Teu retorno, Senhor, da Tua volta para nos buscar. Essa é uma ceia com propósito, Jesus, com o propósito de nós renovarmos a nossa aliança contigo para todo este ano. É a primícia de todas as santas ceias que nós faremos em 2019, Pai. E nós, Senhor, reconhecemos já os nossos pecados e falhas e o quanto nós carecemos de Ti. Reconhecemos, Senhor, que de Ti vem a nossa força, de Ti vem a nossa esperança. A nossa fé, ela só existe porque ela está firmada em Jesus Cristo Nazareno. Tudo o que somos, Senhor, só teve sentido a partir do dia que Tu entraste em nossos corações. E hoje, Senhor, nós tomamos a Santa Ceia para renovar aquele dia, aquela primeira vez que Tu entraste em nossos corações, que Tu escreveste o nosso nome no livro da vida. Aleluia. E que nós tivemos a mudança, Senhor, da nossa identidade de criaturas para filhos de Deus. Aleluia. E esse é um privilégio indescritível. É um privilégio maravilhoso sermos Teus. Senhor, lá em Cantares diz: eu sou do meu amado e ele é meu. Nessa noite, Jesus, nós renovamos e clamamos que ao tomar a Santa Ceia se renove esse amor, esse primeiro amor, que nós possamos durante todos os 360 e alguns dias que falta para terminar o ano, Senhor, que nós possamos viver e andar como a noiva, não como uma noiva que está dormindo, que está terminando o azeite, mas como aquela noiva que está desperta, atenta aos tempos. Aquela noiva que discerne os tempos que estão ao seu redor, que discerne as situações, que discerne os espíritos, que discerne as pessoas, que discerne todas as coisas. Uma noiva atenta, desperta e cheia do óleo da unção, Senhor. Cheia do Espírito Santo. Que assim aconteça conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos servir, né? Eu quero passar para nossa irmã aqui, que ela tem um testemunho, um agradecimento a Deus. E o Senhor deu uma visão para ela. Vem mais para cá. Boa noite, irmãos. Eu tive uma visão agora quando a gente estava orando, cantando, que a Michele falou das pessoas que estão vários pedindo oração, onde inclusive dentro de uma dessas pessoas também tem uma paz de moto, não? E ele vai ficar bem. Inclusive eu vi várias pessoas sendo curadas. Deus me mostrou, eu não sei o nome, não conheço ninguém, não vi ninguém. Só sei que várias pessoas foram curadas essa noite. Deus nos deu, foram curadas em nome de Jesus Cristo. E também eu quero aproveitar e fazer um agradecimento para uma irmã que eu não sei, a Deus, e pedir que Deus abençoe muito uma pessoa que eu não sei quem é, que me abençoou.
E eu quero que Deus o abençoe 1000 vezes mais. E que ela seja muito feliz. Muito, muito e muito, muito abençoada por Deus. Obrigada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Tenham todos uma semana abençoada, um início de ano cheio do Espírito Santo de Deus, né? E que na próxima semana podemos ouvir os grandes testemunhos de cura, daquilo que o Senhor fez e fará muito mais ainda. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ah, já vai acabar? Eu tô fora do ar. Glória a Deus.